Bom dia, meus alunos do PGA2 Bloco 1 das turmas 151 e 152. Aula agora de Geografia, professor Erval. Sou professor de vocês de História e Geografia e sempre vou alternando as aulas, um dia para Geografia, outro dia para História, para não poder confundir vocês. E essa primeira aula de Geografia, nós vamos compreender sobre o significado da palavra Geografia e os seus três principais conceitos, que existem 5 conceitos chaves na geografia: paisagem, lugar, território, espaço geográfico e região. Vamos ver os 3 principais para o estudo de vocês, que é lugar, paisagem e espaço geográfico. Mas primeiro vamos entender o significado da palavra geografia, já que a palavra geografia não é uma palavra do nosso idioma. Ela é de origem grega e uma palavra de 2 nomes, que ela significa o estudo da terra. Quando se fala a palavra geo, com O no final, é relacionada à terra, superfície terrestre. A palavra grafia seria o estudo. E esse estudo da terra que a geografia tenta é nos ajudar a compreender o que acontece pelo mundo, permitindo-nos compreender melhor sobre o nosso planeta. De quê? Sobre as modificações, já que a Terra é um planeta bastante antigo. Segundo pesquisadores, ela tem uma idade estimada entre 4 bilhões e meio de anos a 4 bilhões e 600 milhões de anos. Desde sua formação até os dias atuais, a Terra passou por diversas transformações. E essas transformações, na sua formação, foram ocorrentes com a natureza. A partir do surgimento do ser humano, o ser humano vem modificando muito a natureza da Terra conforme seus interesses, necessidades e questões culturais. Como também podemos entender o que leva as modificações, o que elas, quando se modificaram, trouxeram de consequências ao planeta, já que o ser humano se relaciona com a natureza e, de acordo com cada povo, pode modificar mais ou menos a natureza, conforme os interesses e necessidades. Os 3 principais conceitos, como eu mencionei, seriam lugar, paisagem e espaço geográfico. Neles fica possível entender a relação do ser humano com o espaço que vive. Primeiro, nós vamos compreender o conceito de lugar, que o lugar seria algo que nós queremos localizar quando saímos da nossa casa para ir na casa de alguém, de algum amigo, ou um caso de comércios, ou então para poder ir trabalhar, chegar a um tal determinado lugar. E dentro de um lugar como uma casa, uma escola, um local de trabalho, podem ter outros lugares dentro dele. Como uma escola tem a sala de aula, tem o banheiro, tem a quadra. Como numa casa pode ter a cozinha, o quarto, a sala, se for o caso um quintal, uma varanda, entre outros. E em todo lugar que a pessoa vai, que o ser humano vai, ele se relaciona com outras pessoas, ele interage com outras pessoas. Isso pode criar uma relação de identidade sobre o local onde ela está, já que ela convive e pode criar laços afetivos. Mas assim, uma casa, ela fica localizada numa rua, e muitas vezes a rua tem outras casas, podem ter árvores, postes, pode ter algum terreno com verde, entre outros. Todo lugar é formado por vários elementos em volta dele, que nós damos o nome de paisagens, que são um conjunto de elementos que podem formar um lugar. E as paisagens, elas podem ser de 2 formas: naturais, que são aquelas que foram criadas pela natureza, que sofreram muitíssimas poucas ou nenhuma modificação do ser humano, como é o caso de cachoeiras, é o caso de morros, o caso de rios. E temos as paisagens culturais, onde nós temos maior convivência, que tem várias estruturas que eram naturais, que o ser humano criou algo modificando aquele elemento da natureza, como casa, pontes, prédios, estradas, entre outros. Aqui nós podemos ver uma foto com 2 elementos naturais e culturais. Sobre paisagens naturais, podemos ver aqui uma cachoeira, ainda com toda a vegetação coberta sobre o relevo que ela está localizada.
aqui nós podemos ver uma predominância de elementos da natureza, como o caso da vegetação, do relevo, dos rios, já que a cachoeira é o trajeto de um rio. E na segunda foto nós podemos ver uma predominância de elementos culturais, o caso aqui da estrada, o caso dos prédios, das moradias, vários elementos modificados pelo homem, como a continuação da estrada aqui numa ponte, entre outros. E a maioria dos locais do planeta com ocupação humana são de elementos culturais. Já na foto a seguir, nós podemos ver um mesmo lugar. Se for registrado por meio de fotos, nós podemos ver as modificações da paisagem ao longo dos tempos. Por meio de fotos, as paisagens podem registrar as transformações humanas. Podem ver que esse local é nos Estados Unidos, que aqui temos a área portuária, ainda tinha obra para a instalação da ponte, poucas construções. Muitas casas foram tiradas para a construção de prédios, já em um intervalo de mais de 50 anos, aqui nessa segunda foto. Já em foto mais recente, podem ver que outras casas sendo destruídas para a localização de mais prédios. Até assim a foto mais recente, com a criação de mais pontes para poder comportar os interesses e necessidades do ser humano. Aqui nós podemos observar isso. E dos três conceitos, o principal, que é o objeto de estudo da geografia, é o espaço geográfico, que é no espaço geográfico que nós temos a segunda natureza. O que viria a ser a segunda natureza? A natureza ocupada ou modificada pelo ser humano de acordo com os interesses e necessidades, como o caso de instalação de indústrias, que já que quase tudo que nós consumimos hoje vem de indústrias, práticas de agrícolas modernas, uso de máquinas, cidades para comportar um maior número de pessoas, rios que tiveram seu trajeto desviado, canalizados. Ou então nós podemos ver ali como o ser humano utiliza a natureza, ou de forma benéfica ou maléfica, de acordo com os interesses e necessidades. Qualquer dúvida, podem consultar aqui o vídeo na resolução dos exercícios e da atividade que vai ser passada hoje para vocês. Um bom dia para todos.